tempo vai passando, as prioridades são outras, né? A gente vai estabelecendo as prioridades até que se decide ter um filho. E aí, como é que fica a chance de engravidar da forma natural? Eu estou recebendo aqui hoje a ginecologista especialista em reprodução assistida, a doutora Ionara Barcelos. Ionara, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Posso começar lhe oferecendo um cafezinho? Ah, sim. Muito bem. Aí, as chances de engravidar de uma forma natural, ao avançar da idade, elas vão diminuindo? Sim, elas vão diminuindo, né? A mulher, ela é mais fértil, né? Até por volta dos 30 anos, a gente considera que até essa idade, né, a fertilidade da mulher, principalmente até pela qualidade dos óvulos, ela é melhor. Uhum. A partir dos 30 anos, até justamente pela qualidade dos óvulos, essa fertilidade tende a cair até por volta dos 35 anos e isso é progressivo depois dos 35 anos. Então você, inclusive, falou assim que de forma natural, mas mesmo usando técnica de reprodução assistida, as chances vão diminuindo com a idade. Uhum. Então, assim, o ideal, como eu digo assim, antigamente, né, que se casava cedo, tinha filhos ali por volta dos 20 até os 25 anos, com 30 anos a mulher já estava com os filhos, né, com a prole constituída. E hoje as mulheres estão começando a engravidar aos 30 anos, né, essa ideia de parar para ter filhos, isso a gente teve um avanço pelo menos em 10 anos, né, em termos de idade. E aí, no caso, essas mulheres, juntamente ali, né, com os seus parceiros, enfim, estão se programando para isso? Estão pensando nisso? E, na verdade, assim, quando a gente fala em planejamento reprodutivo, isso que você está falando é muito interessante, porque elas estão se planejando, que seria o que a gente chama de planejamento reprodutivo. Quando a gente fala em planejamento reprodutivo, isso contempla tanto anticoncepção, mas deveria contemplar a concepção também. Uhum. Então, o que as mulheres fazem? Realmente, elas pensam em se proteger, né? Em evitar a gravidez. Isso é até mesmo por mídia, isso já é bem falado, então elas sabem fazer. Usam pílula, hoje nós temos vários outros métodos contraceptivos, inclusive de longa duração, né? Que são os DIUs de cobre e até o sistema intrauterino que é medicado, então ela consegue fazer muito bem a anticoncepção. Só que o plano da concepção, isso fica para depois, né? No sentido de pensar que ela está se protegendo, realmente ela está planejando uma gravidez, então ela está evitando, mas às vezes quando ela quiser engravidar, esse tempo já passou ou as chances já estão diminuídas. Então, antes a gente tinha um conceito muito de planejamento familiar, né, que contempla bastante a contracepção, e hoje a gente já fala num outro termo, que é o planejamento reprodutivo, que a gente considera que é mais interessante, que é a mulher pensar, poxa, e quando eu quiser engravidar, será que eu vou conseguir? Né? Então, isso uma nova linha, né, de pensamento dentro da medicina. Né? Eu quero falar também sobre o estilo de vida, mas quero trazer para vocês, inclusive, um material que a doutora Ionara trouxe para a gente, justamente mostrando esse gráfico, né, dessa chance de gravidez natural de acordo com a idade. Olha como vai diminuindo significativamente. Progressivamente, isso mesmo. Né? Então, não significa que a mulher não tenha condições de engravidar, né, numa fase mais tardia. Pode acontecer até após os 40 anos, mas a chance é bem menor, né? Comparado ali com menos de 30 anos, né? A fecundidade mensal de uma mulher aos 30 anos, ela gira em torno de 20 a 25%. O que isso significa? Eu acho que é importante dizer isso aqui. Às vezes a mulher pensa assim, poxa, né, já estou todo mês e não engravido, mas a raça humana tem uma fecundidade baixa, né? Se você for pensar, a chance é de 20% de engravidar cada mês, né? Então, por isso que a gente considera que tem que investigar depois aí de 12 meses, porque a gente tem que dar chance para a mulher tentar engravidar, isso até os 35 anos e depois dos 35, depois de 6 meses a gente já tem que investigar. É porque as mulheres vão tomando ali a pílula, enfim, tem os métodos e quer dizer, até chegar essa gravidez de forma natural, como você explicou, é preciso esse tempo para o organismo também responder? Na verdade, a pílula, assim que a mulher interrompe a pílula, esse é um conceito, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, precisa passar um tempo. Isso não tem necessidade, na verdade. Né? Olha, se a gente for pensar, se a mulher esquecer uma pílula, 2, ela ovula e ela engravida, não é? Falha, entendeu? Então, ela interrompeu a pílula, no mês seguinte ela já pode engravidar, tá? Então, esse tempo de espera, na verdade, de 6 meses ou 12 meses,
se a mulher tiver menos de 35 anos, a gente considera 12 meses, é para dar tempo dessa fecundidade mensal ali de 20%, dessa chance mensal, da gente considerar, poxa, deve ter alguma coisa errada. E a gente fala isso justamente, se a gente comparar com outros animais, se a gente for falar, a fecundidade é muito alta, né? Você vê, né, assim, às vezes a gente tem cachorrinhos e coloca, né? Mas a raça humana é realmente baixa, por isso que a gente dá esse tempo para depois a gente investigar. E aí, no caso, a gente tem um outro fator também, que é o estilo de vida, que pode interferir bastante quando se fala de fertilidade? O estilo de vida é importante, né? Então, assim, como a gente fala, o consumo de algumas, por exemplo, uso de cigarro, álcool, ganho de peso, isso tem um impacto grande para a mulher e para o homem também, né? A gente está falando aqui de fertilidade feminina, mas para a masculina a gente tem um impacto muito importante, principalmente de tabagismo, uso de álcool e de uso de esteroides anabolizantes. Olha. E para a mulher, esteroides anabolizantes também tem um impacto. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. E aí, é esse trabalho de parceria, porque às vezes a gente quer pesar a balança mais para a mulher do que para o homem, não é, Ionara? Isso precisa ficar muito claro também. Muito claro. Isso é, assim, quando a gente fala em fertilidade, nós estamos falando do casal, né, nesse caso, né, do homem e da mulher, e a gente tem que investigar os dois. Porque cerca de 30% a 35% das causas são femininas, essa mesma taxa de causas masculinas, e em muitos casos nós temos tanto feminina quanto masculina, às vezes, contribuindo com essa situação. E como é que eu faço esse planejamento? Hoje a gente tem a reprodução assistida, né? E que tem avançado bastante quando se trata desse sonho das pessoas. Muito, né? A reprodução assistida hoje, eu considero assim que um grande avanço para a mulher que quer se planejar é a possibilidade de congelar óvulos, né? E isso é algo que hoje a gente tem falado bastante e acho muito bom trazer isso aqui no seu programa, porque tem muitas mulheres que assistem e não são só as mulheres que têm 30 anos. Eu brinco que as mães, às vezes, né, que estão ali com as filhas entre 25 e 30 anos, não custa falar assim, poxa, você já pensou que como você está dedicando, porque hoje a mãe, né, os pais ficam todos orgulhosos, né? A filha está se dedicando, está numa profissão, está tendo sucesso, mas às vezes falar assim, você já pensou, olha que interessante esse negócio de congelar óvulos? Então, tanto a jovem, às vezes, assiste o seu programa, quanto as mães, as tias, etc. E podem, às vezes, dar um toque. Porque nessa fase, às vezes, a mulher não está pensando. Não, ela está com outra. Hoje é muito diferente, né? E é muito interessante essa coisa da carreira, porque às vezes a gente tem essa ideia que a mulher adia por causa da carreira, mas muitas mulheres adiam também porque ainda não encontraram um parceiro ideal. Exatamente. Então, assim, ter a possibilidade de congelar os seus óvulos em uma idade mais precoce, não significa que vai ter que usar. Sim. Tomara que não precise, né? Mas acaba sendo uma, né, alternativa. Uma alternativa, exato. Eu tenho uma amiga minha aqui, olha só, ela disse o seguinte, ela teve um filho, agora quer engravidar de novo. Ela não contou a idade dela aqui, mas ela está tomando, como é que eu vou dizer aqui para você? Ela está indo por um caminho natural. Deixa eu mostrar para você o que ela está tomando, porque eu não posso falar, mas ela falou que está demorando para engravidar e procurou esse método aí, entendeu? E gostaria de saber a sua opinião. Olha, então é o seguinte, eu costumo dizer assim, até esses dias, comentei isso de uma forma um pouco mais assertiva, talvez. A mulher que está tentando engravidar, ela tem que entender por que ela não está conseguindo. Então, assim, se ela tem uma idade, eu vou supor que tenha mais de 35 anos, tem 6 meses que está tentando e não conseguiu, ela tem que ver o que está acontecendo. Usar medicamentos naturais, às vezes até medicamentos ou ervas, isso atrasa às vezes o seu tratamento, ou às vezes um diagnóstico adequado que uma orientação simples às vezes resolve. Então o que eu gosto de dizer é o seguinte, procure um profissional,
faça uma investigação. Pergunte. Eu tenho pacientes que estavam tentando engravidar, eu e outros profissionais da reprodução assistida também, que estavam tentando engravidar já há algum tempo. E aí a gente orienta alguns detalhes, algumas coisas. Não significa que vai ter que fazer um tratamento. Agora, esse tipo de uso de ervas ou de alguns outros medicamentos, isso aí só adia e às vezes pode comprometer, porque tempo é fertilidade. Quanto mais o tempo passa, como vocês viram ali no gráfico, as chances vão diminuindo. Adorei essa conversa, preciso te agradecer. A doutora Ionara Barcelos, que é ginecologista e também especialista em reprodução assistida com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Muito Ionara? obrigada, eu que Fique agradeço. à vontade aí com o seu cafezinho. Vou tomar meu café, obrigada.